mais nada, eu peço desculpas a vocês. Primeiro porque eu estou rouca. Então, eu vou tentar falar pouco. Isso é um desafio muito grande, né? Quem me conhece sabe. Vou tentar falar pouco para conseguir chegar até o final. E uma outra também previsto que ocorreu foi que nós não temos um data show, né? Eu preparei uma apresentaçãozinha para facilitar, né? Visualmente, tudo. Mas a gente não conseguiu trazer esse data show. Então nós vamos conversar, eu tenho um roteirozinho aqui. E aí a ideia é nós conversarmos, vocês ficarem bem à vontade para perguntarem, para comentarem alguma coisa que vocês acham pertinente, tá bom? Então, de mais nada, bem-vindos, também bem-vindas todos aqui de alguma forma estão gestantes, né? Ou no início do pensamento da pretendência, adoção, ou já no cadastro, mas aqui é um grupo que está gestando, né, a ideia da adoção, ou mesmo os seus filhos que estão em algum lugar aí, né? Eu dizia isso quando eu estava nesse processo de vocês. Eu sinto que meus filhos estão em algum local me esperando. Então eu estou me preparando para quando encontrá-los. De fato, eu encontrei. Eu sou mãe de um casal de gêmeos, a Alan e a Alana. Nós fizemos a adoção, eu e meu marido, né, que é o João. As crianças, consideraram crianças adoção tardia, nós não gostamos desse termo, né, evitamos, porque tardia dá a impressão de ser tarde, né, nunca é tarde para uma adoção. Então, nós preferimos falar adoção de crianças maiores. E as nossas crianças, a Ana e a Lana, nós adotamos com 7 anos e meio. E nós estamos agora completando no dia 23 de dezembro 7 anos de adoção, né? De renascimento. E eu falo isso sempre para eles. E eu compartilho com vocês que eu acho que é bem legal. Não só eu, mas outros casais fazem, outros pais e mães. Que é comemorar nessa data da chegada, como renascimento, é muito simbólico. Então, todos os anos, dia 23 de dezembro, além de ser o presente de Natal, né, nós recebemos, nós comemoramos também a chegada deles. E eles amam, adoram essa comemoração. Mas vamos lá. A proposta, né, que foi dada foi conversar sobre a adoção e a gravidez invisível. A primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando se fala em gravidez invisível? A espera do filho. A espera do filho. Que mais? Ansiedade. Uma das coisas assim que nós observamos é que, ao contrário da gravidez biológica, né? Nós, pais e mães adotivos, nós temos uma gravidez, sim, que é uma gravidez emocional. Porque essa gravidez emocional, a gente está denominando de invisível, porque ela não fica olho nu, né? Porque é aquele barrigão, né? Tem todo aquele processo na gravidez biológica. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês o conceito do que é a gravidez biológica, tá? A gravidez biológica é um período de cerca de 9 meses de gestação nos seres humanos, contando a partir da fecundação e implantação de um óvulo no útero até o nascimento, a maternidade. Então, a gente está falando, inclusive, de uma maternidade feminina. Qual é a grande diferença, gente, entre a gravidez biológica e a gravidez da adoção? Qual é a grande diferença? Dois, duas. No caso, a gravidez biológica, a mulher vai gerar a criança. Né? No significa que ela vai ser a mãe da criança. Né? E no caso da pessoa que vai pretendendo que vai ter a criança da vida, ela vai passar a ser mãe da criança. Você vai ter um desenvolvimento bem diferenciado. Ser mãe e gerar a criança. Que mais? Essa gravidez invisível, ela não é relacionada a só a maternidade. O homem também, ele também está grávido, né? Porque ele está sentindo toda a ansiedade, a preparação, e a mulher também está sentindo. Então, ele também está
grande. É uma gravidez que é compartilhada. Muito bem, é isso mesmo. Apenas de tentarmos trazer essa ideia da gravidez compartilhada para a mulher, para o casal, né? Biológica, da gravidez biológica, na gestação adotiva, isso é um fato, né? Então, as pessoas que estão envolvidas, e aí vale lembrar, ele está falando aqui em casal, mas as várias configurações familiares, tá? Casais heterossexuais, casais homoafetivos, pessoas solteiras, pessoas viúvas, separadas. Então, a adoção ela é livre e aberta para qualquer pessoa que queira, né, construir, né, uma relação social de afeto. Então, é muito importante que nós tenhamos essa clareza, tá? Então, como eu estiver falando, apesar de aqui e ali ser tal, depende realmente da orientação afetiva, e lembrando sim, que essa gravidez é para os solteiros também, que não tem seus parceiros e parceiras, né? Que traz muitas vezes ansiedade. A ansiedade é a palavra-chave, né? Dos pretendentes. Eu sei o que é isso, eu passei por isso. E hoje a minha gestação nem foi tanto tempo. Mas realmente são sentimentos que todos passam. E aí, gente, quando eu fiz o conceito da adoção biológica, eu também coloquei aqui a gravidez da pré-adoção, tá? Que é o seguinte, que é a espera do filho e da filha. Essa espera do filho e da filha é uma gestação emocional, sem tempo definido, com a participação dos pretendentes em grupos reflexivos como esse, tá? Isso faz parte da gestação emocional. A preparação da família, contato com a equipe judiciária, né? Responsável pelo processo de habilitação, leitura de livros sobre o tema, etc. Então, a gente está falando de uma gestação, de uma gravidez, que é muito maior do que os 9 meses biológicos, né? Dessa formação da criança. E aí ele fala muito, eu faço parte, desculpa, eu falei, faço parte do GEA do Recife, e claro, né? Caminho pelos outros GEAs, que é Olinda, Paulista. Mas assim, eu comecei a minha trajetória no GEA do Recife, sou psicóloga, como a Rose falou, sou especialista em sexualidade humana. Eu vim aqui, inclusive, falar, né, um pouco sobre essa questão da maternidade e como é que se dá no mês de maio. Então, assim, é muito importante, gente, saber que essa é uma gestação que ela se dá de uma outra forma, mas ela é tão ou quanto importante como a biológica. Eu acho que a colega falou ali, e uma coisa também que é importante frisar, que a adoção, ela é importante, independente dos filhos serem biológicos ou não, né? Isso o nosso professor Schettini repete muito, e aí nós somos dois alunos e alunas, né? Repassamos essa ideia. Então, quantos filhos nós nos deparamos aí na vida que não foram adotados pelos seus pais, pela sua família, né? Que são abandonados dentro das suas próprias casas. Então, essa ideia da adoção, ela é muito mais ampla do que o jurídico, né? A adoção legal. Ela é uma adoção afetiva. E, como tal, a gestação também precisa ser uma gestação afetiva, né? Que vai uma preparação para ele ser mãe, ele ser pai. E aí, muitas vezes você pode dizer assim, poxa, eu estou no cadastro há 4 anos, né? Há 5 anos, e ainda não sou pai nem mãe. Tem um casal ou uma pessoa que com muito menos tempo já está aí com seu filho ou com sua filha. Mas tem as questões básicas da realidade, que é a deficiência, a deficiência do nosso jurídico, né? Das equipes técnicas que são muito deficitárias, então tudo isso dificulta. Eu não sabia disso, né? Assim, há pouco tempo uma pessoa conhecida me colocou que as entrevistas estavam sendo marcadas, né? Daqui a 1 ano, 1 ano e meio. E, claro, isso por um lado é por conta do aumento, né, da procura da adoção, mas por outro lado é ineficiência mesmo, né? Do setor que está dando respostas mais rápidas. E essas respostas são importantes pelas crianças que estão lá nos abrigos, muitas vezes esperando por uma família. Então, o nosso papel também é ir lá e complicar isso, sabe? E dizer aí o que está faltando, porque isso gera mais ansiedade ainda, né? E aí, os grupos aí são super importantes para também estar
trabalhando nessa questão da calma, né, dessa espera. E aí a espera precisa ser aproveitada, né? E aproveitada por diversas formas, conversando um pouco hoje, trocando informações, fazendo leituras, conversando com a família, com amigos, tá? O nosso presidente lá do Gerado de Recife diz assim, olha, aproveite enquanto eles chegam, porque depois né, vai ser mais difícil o que teria para. Então, aproveitar esse tempo para se preparar, para realmente preparar essa maternidade. Um conceito também que eu acho muito legal que está colocando aqui é o da adoção. Né? Eu já falei um pouco sobre o que é adoção, no sentido da necessidade de adotarmos todos os nossos filhos, devem ser biológicos ou não. Mas tem uma frase aqui que eu gosto muito, que é do Caramuru, que é assim, acolher o filho biológico ou não, isso aqui é adoção para ele, né? E converter o filho escolhido, fruto de desejo. Ou seja, bem forte, né? Então, seja o filho biológico ou não, acolhê-lo, né? Como fruto do desejo, que é, na verdade. Tem umas frases que tem aqui, que apareceram nos lives, fica um pouco mais difícil de vocês absorverem, no sentido de não ser visual, mas eu vou tentar colocar. Eu coloquei alguns slides, algumas frases de efeito que algumas pessoas ao longo da sua trajetória de adoção citaram. E aí uma das que eu gosto muito é essa aqui, ó. Não habitou meu ventre, mas mergulhou nas entranhas da minha alma. Alguém, uma mulher, né, que se coloca enquanto seu filho ou sua filha, apesar de não vir, né, do biológico, do seu ventre, mas mergulhou na sua alma. Então isso é bem legal desse modo. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Vamos lá. Falar de família um pouquinho agora também. Falar um pouco mais sobre família. Eu citei, né, que das várias configurações. Eu gostaria também de trazer para vocês um novo conceito de família. Eu digo novo porque, assim, nós mudamos, o comportamento muda, né? E, assim, existe a necessidade de estarmos atualizando. E agora, recentemente, no ano 2016, o Roy, que é um responsável internacional por conceitos considerados internacionais de conceito, ele traz o conceito de família da seguinte forma. Família é o núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Se vocês lembrarem do conceito anterior, e aí que algumas pessoas ainda, né, insistem em defender, não vou dizer para vocês agora de quem, mas se defendia, algumas pessoas ainda, no conceito anterior, de que família se estabelecia pelos laços consanguíneos. E além disso, além dos laços consanguíneos, era representado pela relação de um homem e de uma mulher. Então, gente, se nós formos pegar ainda esse conceito antigo de família, todos nós estamos aqui fora desse conceito de família. Quer dizer, eu tenho meus filhos, né, tenho meu companheiro, mas eu dentro desse conceito anterior não seria considerada uma família por meus filhos não terem um laço consanguíneo comigo. Então, esse conceito ele abrange e ele vai dar resposta ao que nós, na verdade, estamos vivendo hoje, né, na nossa realidade. Mais uma frasezinha aqui. Não foi plasmado o meu sangue, mas alimenta-se do néctar dos meus sonhos. De novo, uma outra pessoa, né, um pai ou uma mãe adotiva, que coloca o seu sentimento em relação a, apesar de não ser consanguíneo, esse filho bebe do néctar dos seus sonhos. Está dando para... Eu estou meio cansada. Eu acordei hoje, né? Sempre fez justo hoje, então acordei para a cabeça tão ruim. Vamos lá.
que eu queria trazer para vocês em relação à gestação, eu tenho que falar aqui um pouquinho de cansaço sobre a gestação. O desejo de adotar, de onde veio o desejo da adoção? Nós percebemos, observamos que assim somos mais variados os objetivos, né? Os anseios de quem pensa em adotar. E aí, alguns desses anseios, alguns dessa origem, a gente precisa ter realmente bem cuidado. Eu listei aqui os principais motivos que levam as pessoas a fazerem adoção, a buscarem adoção. Em primeiro lugar, está em casais inférteis, tá? A infertilidade continua sendo o motivo mais frequente na busca pela adoção. Então, casais que muitas vezes têm durante alguns anos, né? Sem sucesso, às vezes faz procedimentos como fertilização artificial, in vitro, mas mesmo com esses procedimentos, essas técnicas, a gravidez ela não acontece. E aí, muitas vezes, como última instância, né, como última opção, busca a adoção. Mas também tem casais certos que decidem, não, eu quero adotar. Apesar de eu ter as condições biológicas de gerar um filho, eu tenho esse desejo e buscam essa questão da adoção. Tem solteiros e solteiras, e é muito legal, tá, gente? Cada vez mais nós observamos não só as mulheres, né, solteiras buscando essa maternagem, mas também homens. Nós temos um grupo lá no GEAD, você aqui em Olinda, mas alguns homens que são pais solteiros, né? E assim, o que é muito legal é que a justiça, em algum momento, não reconhecia, né, o pai como responsável pelo bebê, porque se você observar bem, ainda é bem assim, os documentos que prevalecem o nome das mães, né? Mas isso também está mudando. E mudando em consequência de uma realidade isso aí, né? Nossa realidade, a realidade dessas pessoas que estão adotando. E aí, assim, a licença paternidade também, nós tínhamos um pai solteiro lá no GEAD que conseguiu os meses de licença dele, de paternidade. Então, isso é muito legal, é muito gratificante para a gente, porque independente de quem seja, quem está ali é quem está querendo realmente construir, né, uma família, construir uma fé. Essa família, como eu falei, de diversas formas. Eu acho que, apesar de nós sempre termos, por exemplo, é muito comum aqui em Pernambuco, as famílias serem constituídas, muitas vezes pelos avós, né, pelos tios que criam os filhos, mas as famílias não eram reconhecidas, né, esse conceito anterior. E agora não, esse conceito devia criar realmente essa ideia de família. E também, cada vez mais, casais homossexuais, né, que se colocam em prática esse desejo, né, de constituir uma família que não seria por adoção. Ainda é um tema que se discute muito, se questiona, mas eu acho legal. Quanto mais se pergunta, se discute, mas a gente tem a oportunidade de trazer à tona, né, e de justificar, de colocar, né, todo mundo ali para pensar um pouco sobre isso. Bom, aí na origem do desejo de adotar, os casais homoafetivos, famílias com filhos biológicos, a gente encontra muita família que tem seu filho biológico, e a gente viu aqui, né, algumas pessoas que se colocaram, já tinham filho, mas que gostariam de adotar. Então, são várias as origens da adoção. O que a gente precisa ter muito cuidado é com aqueles casais, aquelas pessoas que dizem assim, que também não é raro, não, é frequente. Não, eu quero adotar porque eu quero ter alguém que cuide de mim na minha velhice. Olha que roubada, né? Como se ter filho fosse garantia, ter alguém que cuidasse da gente na velhice. Então, mas tem muita gente que quer adotar, né, por esse pensamento. Então, assim, por isso é muito importante essa conversa, essa reflexão dos grupos com as pessoas. Para que as pessoas parem e pensem assim, isso é um motivo realmente, né, para que eu queira adotar, até porque eu criei filhos para o mundo, né? E aí a gente não tem que estar pensando em ninguém para cuidar, não. Mas tem outro motivo da origem de adoção que é assim, eu já escutei. É porque eu não tenho ninguém na minha família, eu quero alguém para deixar os meus bens. Veja, é uma outra origem que é muito complicado, né? Então, onde é que fica o meu desejo de construir esse afeto?
se eu estou pensando principalmente em alguém que cuide de mim, no primeiro caso, ou agora de alguém que fique com meus bens para me deixar para o governo, por exemplo, né? E tem uns casais também que tiveram perdas de filhos, né? Sejam filhos já nascidos e criados por morte, ou muitas vezes abortos, né? Que acontecem sucessivamente. E aí, em algum momento, esse casal, essa pessoa resolve adotar. Mas muitas vezes, esse luto dessa criança perdida, desse filho perdido, não foi ainda vivido como deveria ser vivido. Então, o risco de estar transferindo para essa criança que está chegando, né, toda essa carga, né, de perda, de luto do filho anterior é muito grande. E aí, muitas vezes, representa uma adoção para que você comece a gestar emocionalmente o seu filho, sua filha adotiva. É importante meio que zerar o que passou, né? Então, dentro do possível, é trabalhar muito bem essas perdas, esses lutos de filhos anteriores que vieram a morrer. A adoção é ainda, na maioria das vezes, a única opção de escolha para a realização do projeto de parentalidade. Na adoção, a idealização do filho toma força. Isso é uma coisa muito importante, gente. Quando o casal ou a pessoa, né, começa a gestar seu filho ou sua filha adotiva, começa a idealizar. A gente idealiza muitas vezes biológico, né? Eu quero que seja assim. Quando crescer, vai ser. Eu atendo no meu consultório adultos hoje, inclusive, que fizeram seus cursos, né, profissionalização de curso superior, em cima dos anseios dos seus pais. Ou seja, já nasceu com os pais idealizando como é que o nosso filho vai ser, o que ele vai ser, quando crescer, qual o profissional que eu quero que ele seja. E isso também só atrapalha, né, nesse processo. Então, uma das coisas principais é desconstruir a idealização. Meu filho vai ser, ou minha filha vai ser uma beleza, comportada, vai ser comportada, vai fazer tudo que eu disser, sabe, vai ser. Ou seja, aquele filho sonhado, ou filha sonhada. Tem gente, filho e filha, muitas vezes é completamente diferente do que você imaginou. Independente de serem adotados ou de serem biológicos. Né? Quantas famílias, ou quantos de vocês sabem disso, né? Que filhos biológicos são, muitas vezes, são desafios, né? E muitas vezes também não, assim como os filhos adotados. Agora, a gente tem um mito ainda muito forte, e aí, ainda essa semana, eu estava vendo no YouTube, tem uma pessoa, uma menina, uma garotinha, vocês acompanharam isso, uma garotinha que tem um canal lá no YouTube, e aí a mãe vai fazer uma brincadeira com a filha, com a Bel. Aí estava essa brincadeira da mãe, que ela gravou e depois colocou, né, enfim, lá no YouTube. Ela simplesmente chamou a menina, acho que 9 anos, né? 9 ou 11 anos. Aí disse, minha filha tem uma coisa muito séria para me dizer. Você é adotada. Você não é minha filha. Veja o texto, né? Você não é minha filha, você é adotada. E aí, claro, né, outros absurdos, que inclusive os grupos, né, já fez denúncia e tudo. Porque é muito forte essa ideia de que o filho adotado é um filho de verdade. Aquela história de que o filho adotado, quem é seu pai de verdade? E aí é muito importante que nós projetemos essa ideia de que filhos são filhos, independente de qualquer origem, se são biológicos ou não. Porque se nós estamos seguros disso, vamos passar para os nossos filhos essa segurança, tá? Então, essa gestação biológica, ela não garante, ela não passa nenhum recibo de ser filho de verdade ou não. O que vai ser definido como filho, como família, são as relações de afeto, de respeito, que são construídas na família. Realizar o que não foi possível biologicamente e realização afetiva. Daí vem outra frase aqui. O filho não é fruto da minha hereditariedade, mas de molde do valor do meu caráter. Então, o filho, ele vai também receber muito, né, do que nós adultos passamos.
vocês vão perguntar assim, mas e os filhos maiores? E aí, gente, a gravidez também é necessária, a gravidez emocional para os filhos maiores. Tá? Existem especificidades diferentes. Tá? Um filho, quando é um bebezinho, que aí no perfil, geralmente dos pretendentes, no primeiro momento se coloca bebê até 1 ano, 2 anos, e aí a gente já sabe que é uma faixa etária mais difícil, né? Você encontrar que é a faixa etária que todas as pessoas estão buscando, são bebês, é a cor branca e são meninas. Esse é o perfil mais buscado. Claro, está existindo uma mudança, mas uma mudança gradual. Ainda esse é o perfil. Crianças de 0 a 1 ano, brancas e meninas. Então, as pessoas não reclamam, porque eu estou vendo no cadastro. Ora, quando você vai ver, é um perfil que é difícil. E isso também conta. Nós estamos mudando um pouco esse perfil, estamos, né? Cada vez mais os casais estão os pretendentes dispostos a mudar o perfil e aumentar um pouco essa idade. Né? 4 anos, e a partir de 4 anos é a idade que se considera crianças maiores, criança tardia, né? A adoção tardia. Mas essas crianças maiores que são adotadas, elas precisam também ser preparadas. Então, paralelo à gestação dos pretendentes, é importante que essas crianças sejam preparadas, porque a maioria delas estão em abrigos. E elas precisam ser preparadas para entrar nessa nova família. Muitas delas viveram uma parte do seu tempo em abrigo. Então não é fácil, de repente, chegar e ir para uma família que aí, como os contos de fada, ser feliz para sempre. E isso só acontece no conto de fada. Eu quero logo avisar para vocês. Como qualquer filho, biológico ou não, desafios, tá? Agora, claro, as crianças maiores, nós precisamos ter um olhar, uma compreensão, uma paciência, uma disponibilidade de buscar ajuda nos grupos, em redes de amigos e profissionais, para superar. Né? Mas essa gestação, ela também serve para essas crianças que estão nos abrigos. E aí, acho que a Rose falou. Você falou agora que as crianças elas são de fato Isso. interessante que falou isso. Realmente eles passam por essa gestação. E assim, eles também idealizam, né? Idealizam os pais que vão chegar, né? Eles vão ser adultos, vão ser atados. E quando eles chegam, talvez não era o que eles estavam também esperando, né? Mas aí é a construção, né? A construção dos lados, da boa vontade, né? Construir uma afetividade depois da chegada. E eu acredito que é muito mais difícil para a criança do que para a gente. Né? Porque a criança, ela está lá. Olha só. Eu também penso não. Porque minha pessoa está gravada. Para terminar. Você levantou agora uma reflexão que eu acho que é interessante a gente debater um pouquinho, né? Estamos esperando um filho. Eu esperei minha filha durante praticamente 2 anos. Esse processo, esse espera 2 anos. Esses para mim foram longos, 2 longos anos. Né? E parece que nunca vai acabar. Você vai esperar para sempre. Então, assim, você nunca sabe quando de repente você dorme e acorda no outro dia e o telefone toca e a sua vida se transforma, né? 360 graus. Mas assim, eu acredito que para a criança, ela também tem que ser muito bem preparada. E a gente vem tendo esse contato com a própria vara, para que esse trabalho seja feito, porque algumas emoções têm que
criança que passou muitos anos numa vez, porque ele nem tem medo de ser adotado, né? Ele vai para casa de uma pessoa, um casal, ou uma pessoa que ele não conhece e de repente aquela pessoa se tornou pai, se tornou mãe dele. E se ele não tiver uma preparação da equipe, vai ser realmente muito complicado, né? Para a criança. Então, assim, quando a minha filha chegou, ela me disse assim, poxa mãe, ela chegou com 3 anos. 3 anos e 8 meses. Eu disse assim, poxa mãe, como demorou? E para mim demorou 2 anos, 2 longos anos, mas que para ela, uma criança, né, que também dormia e acordava sem saber, né? E essa espera ia terminar, porque também ela também estava esperando. No seu caso, ela esperou quanto tempo? Ela passou 2 anos Também. também. Ela foi abrigada no mesmo tempo que eu dei entrada na minha aplicação, né? Coincidentemente no mesmo mês. Foram 2 longos anos para ela também. E ela, hoje tem uma família, mas quantos ainda dormem e acordam esperando esse dia chegar, né? Então, assim, a gestação da criança, ela é realmente bem mais difícil que a nossa. Nós estamos em família, né? Em amigos, no trabalho, convivendo socialmente, passeando, viajando, fazendo tudo que a gente pode. E eles estão lá aguardando os seus pais. Sua mãe, seu pai, os seus pais e suas mães, mas eles também estão nos gestando. É isso, né? É muito boa a sua contribuição, porque, sobretudo nas crianças maiores, como o falou, eu não fico numa dúvida. O meu filho, por exemplo, fica assim, mãe, todos os dias nós vamos deitar, todo mundo lá no quarto, rezava e dizia assim, que Deus me deu mais rápido possível uma família. E quando ele chegava na nossa casa, durante muito tempo, até hoje, a gente faz isso, na hora de dormir, quando vai rezar, pedindo para que as crianças que estão nos abrigos também possam conseguir uma família. Então, eles mais querem. Mas por outro lado, tem muito medo também. Por isso que essa gestação para eles é muito importante. Porque tem muito medo de ser rejeitado, medo de não dar certo. Algumas crianças foram devolvidas, tá? Imagina de novo acreditar que pode ter uma família. É muito difícil. Então as crianças precisam realmente desse apoio. E precisam que os pais precisam desse apoio para saber que muitas vezes os desafios que os seus filhos trazem não são desafios porque eles são adotados, são desafios porque eles são filhos, porque são crianças, que viveram questões que precisam ser refletidas e resolvidas. Então, os grupos são de suma importância, gente. No meu caso, eu fiz a adoção dos meninos, só para vocês saberem, dos meus filhos, em 2009, ainda na lei anterior. Fui na lei anterior. Então, isso era muito fácil, né? Mas eu fiz um apadrinhamento efetivo. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Porque são processos completamente diferentes. E nós fizemos o apadrinhamento e eles se apaixonando, querendo adotar, e nós não estávamos no cadastro. Foi quando surgiu a lei, logo depois, só tinha direito à adoção que estava no cadastro nacional, eu fiquei com uma louca, correu para um lado, correu para o outro. E assim, uma das coisas que eles disseram na primeira vez que eles estiveram lá em casa, no apadrinhamento, foi assim, eles chamavam de tio, né? Tio, por que vocês não adotam a gente? E aí eu e o marido já tínhamos pensado nisso, né? Mas não podíamos dizer, porque uma das coisas que nos é aconselhada é não criar expectativa para eles, enquanto realmente houver essa possibilidade da adoção. No caso deles, ela só fazia isso. E aí a gente escutava, você pode discutir a adoção, você pode discutir, nós agora, né, a partir da adoção, o pai de vocês vai brigar, né, vai puxar a orelha, né, então, assim, se vai dar carinho, dar certo também, não tem certeza de ter. E aí, nós começamos a fazer um projeto paralelo, e justamente de
habilitação. E foi muito rápido, né? Realmente foi muito rápido naquela ocasião, porque o universo conspirou. Mas assim, o que eu quero dizer é que assim, essa adoção precisa ser com crianças maiores dos dois lados. Tanto os pretendentes, né, a falha de querer aquela criança, né, como a criança também. Algumas vezes acontece, né, pela inexperiência muitas vezes dos pais, não saber lidar e os filhos não quererem mais ficar com aquela família e preferir voltar para o abrigo. Porque assim, gente, por mais difícil que sejam os abrígos, por mais que eles queiram uma família, o abrigo é o referencial deles. Então, qualquer dificuldade que as crianças sintam, elas vão querer voltar para o abrigo, que é a referência. Volta para agora. Exatamente. Então, o primeiro ano, ele é um desafio, porque essa idealização das crianças em relação aos pais, aquele pai faz tudo, né? Afinal de contas, eu fui adotado e adotada, eles querem a mim, eles vão querer fazer bem, eles vão me amar, vão fazer tudo o que eu quero. E aí eles vão ver que não é bem assim, né? Nem pode ser assim, porque filho tem que ter limite. Também, acerta o limite. Então, essa história de criança querer voltar para os pais, uma das experiências mais agradáveis que eu passei foi ser rejeitada por ninguém. Eu saí daqui para buscar um casal. Se eu não tivesse tão preparada, com a cabeça tão aberta, pelas reuniões que eu pensei, eu acho que eu tinha voltado frustrada. Eu fui buscar o casal. A menina foi assim, bem transparente. Eu não quero você nem sua boca com meu pai. A minha cara. Uma conversa agradável. Na hora que eu contei até 10 tudo, lembrei das reuniões e reagi numa boa. Dizer a vocês que eu não fiquei chateada de tudo. Eu saí daqui com tudo preparado, quarto, escola, tudo pronto, a família inteira. Esperava nós, nós somos 2, esperava ele voltar em 4. Viver a família, a menina não vai, foi dar um tapa na semana, a família inteira vindo dos lados. Eu superei, meu marido até hoje é frustrado. Então eu acho que a questão não é nem só que eles querem voltar depois do abrigo. Ela ir, ela ia ficar. a criança é maior que isso. Então é melhor, né? Exatamente. Depois eu sei que foi, mas na hora de dizer a você que eu achei, eu não achei não. Porque Eu achei depois. Porque na verdade nós temos um pessoal, né? Tudo rejeitado. Mas não, na verdade, são expectativas da criança. São os vínculos que elas têm antes da gente. Mas é aquela coisa, Lúcia, se eu não tivesse sofrido toda a preparação que sofri durante 1 ano e 7 meses, foi mais ou menos o tempo que eu passei, preparado para uma coisa toda, né? Eu acho que eu tinha desmoronado. Ficava difícil até lidar com o Murilo e saber lidar com ele de vir para cá. Eu queria uma fofoca para cá. Eu dei Deus por tudo e tudo que ele queria de vida sempre, né? Um lugar totalmente novo para ele. Então foi muito complicado. Eu agora falando de respeitar. A gente tem essa preparação toda antes do filho chegar. Infelizmente na estrada existe essa deficiência da criança não Ela foi preparada, ela pediu o casal para ser pai, o casal para ser pai deles, ela e o Murilo. O problema ela passou para a gente por uma experiência de conviver com a família, frequentar a casa, lá dentro da cidade, e a mãe teve que abdicar a adoção por motivo de saúde de uma doença crônica terminal. Mas aí eu falo assim, ela teria uma mãe e um pai, não é isso? Mas ela de repente não foi preparada o suficiente para receber uma mãe e pai. Lá quando a gente vai para baixo, a gente coloca, eu quero de tal idade, de cor tal. Então a gente já tem uma opção de escolha antecipada, a gente está se preparando. E muitas vezes nas casas você chega e apresentada, você nem sabia que ia ser adotada. Ela não foi preparada para sair de casa. E outra coisa que está falando que é super importante. É em São Paulo, né? Então, São Paulo, Uma das coisas que no cadastro da adoção acontece é o seguinte: existe uma criança da estrutura de família dentro do cadastro para ser adotada. Quem tem prioridade naquela adoção são casais ou pessoas que estão na mesma localização geográfica dela. Por quê? Porque já
perdas que ela tem, então uma perda maior ainda é sair do seu convívio, da sua referência cultural, né? Geográfica, e ter outro local. Isso muitas vezes é muito Meu filho sofreu muito isso, Sofreu demais, eu falo dele, do núcleo que ele viveu durante 3 anos, da própria cidade de Rio. Então, uma das coisas, por exemplo, que me fez, eu e meu marido, entrarmos para o topo da lista, quando nós conseguimos habilitar, foi isso. Porque na ocasião existiam casais que queriam adotar os nossos filhos, né? Então, são afilhados. Mas quando nós entramos no cadastro, nós tínhamos o primeiro casal que de Pernambuco, era o único. Então, automaticamente, nós tivemos prioridade. Mas ninguém queria. Então, isso, gente, é para vocês entenderem que o cadastro, ele não é simplesmente uma fila, uma lista qualquer, não. Ela tem que casar muita coisa. Aí você está dizendo, mas fulano que entrou depois de mim, já conseguiu. Como é que é o seu perfil? Quando vai lá para o cadastro, a criança que surge tem que bater direitinho daquilo que você colocou lá, naquela fichinha do perfil que você buscou para o seu filho ou sua filha. Então, por isso que é interessante. Muitos casais, muitas vezes, muitas pessoas, depois dos grupos das reuniões, começam a repensar o perfil que colocaram. Pegando esse gancho aí, como você aconteceu. Quando nós resolvemos adotar, a gente queria uma criança de 0 a 1 ano e 6 meses. Começamos a frequentar um perfil para 5. Eu só queria um. Meu esposo colocou no cadastro 6 irmãos maiores. Quando nós fomos parar em São Paulo, por causa dos irmãos maiores, colocou na ficha. Eu quero uma criança e aceita. Irmãos maiores, independente do sexo, quando nós fomos parar em São Paulo. Porque lá ninguém queria, porque a menina já tinha 10 anos e meio, quando ela foi totalmente instituída. E ninguém quis. Todo mundo queria um livro. E anunciaram primeiro, lá também anunciaram primeiro o livro. Todo mundo queria, mas quando descobriram que ainda achava essa que a menina, ninguém queria. Por isso que nós vamos parar lá. Mas assim, você está colocando agora como importante é que os irmãos, preferencialmente, o ideal é que não se separem, né? Eles não têm Agora, se tiver realmente uma possibilidade de adoção os dois, que seja uma adoção compartilhada, né? Onde essas famílias possam estar no mesmo local, geograficamente, se visitam, se falam, O caso do juiz abriu mão para a gente do menino, porque a menina confirmou, todo mundo que tinha vindo reclamar. Claro que tem até exceções, mas isso é uma das coisas que realmente a gente não pode esquecer que a prioridade é a criança, o adolescente. Não somos nós, não. Outra postou no grupo geral, muito mal. Foi, tá? 3 anos. Exatamente. Natal, né? Exatamente. Mas vamos lá. Tem uma coisa, a gente está conversando no final, conversando aqui, mas eu estou vendo, né? Mas eu vou terminar aqui, que pode ser até que já responda. Eu só queria colocar aqui um pouco, eu acho que é bem legal também, uma diferença da maternidade, paternidade e maternagem e paternagem. A maternidade e paternidade diz respeito ao biológico, gerar, gestar, parir. Isso é maternidade. Cuidar, amar, proteger, doar, ensinar é maternagem e paternagem, tá? Então a gente precisa também saber disso. Ser pai, simplesmente, né, não quer dizer que eu cuide, né? Ser mãe, então maternar e paternar é o cuidado. Maternidade é o instinto, né? O biológico. A maternagem e paternagem é igual a aprendizagem. E aqui está a aprendizagem. Gente, ninguém sabe. Ninguém assim nasceu. Eu estou dizendo assim, não, todo mundo, somente mulher, né? Mulher tem o instinto materno. Toda mulher pode ser mãe. Isso não é bem assim, tá? Então, tem uma psicóloga que ela chama assim do mito do amor materno. Então, essa ideia de que toda mulher quer ser mãe, que toda mulher vai ser uma outra mãe. Né? Isso é uma aprendizagem, gente. Maternidade, paternidade é uma aprendizagem. E aí,
Como foi colocado aqui, eu estou reafirmando, o casal, né, com a pessoa está igualmente envolvida, pois é na construção do afeto que observamos a gestação e não pela via biológica. É uma coisa fantástica. Depois que eu descobri isso, eu achei, na prática, eu vi exatamente isso. O vínculo afetivo que se constrói na gestação biológica, no nascimento, né, na maternidade, é muito diferente do da adoção, porque o vínculo é primeiramente com a mulher, com a mãe, porque é a mãe que cuida mais, que amamenta, né, que culturalmente está mais próximo do cuidado, é cultural, tá, gente? Deve ter um homem não sai, não pode não, porque é cultural, porque a mãe sabe melhor cuidar do seu homem, do seu pai. E aí o que acontece? Muitas vezes esse vínculo é formado com a mãe, e o pai tem cuidado, o pai até tenta, mas a mãe também é bacana, não dá espaço. Por quê? Porque é um poder muito grande, vai ter um filho no peito, vai ter um filho depende dela, que ali é ele ou ela o tempo inteiro. Eu digo muito isso no consultório, para quem está querendo engravidar, vou dar espaço para esse companheiro, viu? Então, não vem com essa dizer assim, só eu sei cuidar, você não tem jeito, não. E o que é fantástico na adoção é que não tem essa história, não, é de igual para igual, 50% de cada um. Então, não tem só respeito, não. Então, os dois podem e devem cuidar, tocar, né? Dar banho, amamentar no sentido do alimento. Então, a possibilidade da criação do filho é perfeita, porque não tem essa disputa. Claro que, mesmo assim, a nossa cultura, muitas vezes, deixa a mulher tipo na frente do que o homem. Mas é uma dica que eu dou para vocês e para os homens, sobretudo. Não abra esse espaço, né? Fiquem nele, que é um espaço de vínculo muito importante para os filhos de vocês futuros, né? O toque é fundamental, gente. O toque na adoção é fundamental. Vocês terem ideia, meus filhos com 7 anos e meio, quando eu chegar lá em casa, eles batiam aqui, né? Hoje eu fico aqui. E aí, eles tinham a necessidade, uma carência de colo enorme. Eles queriam o braço o tempo inteiro. Uma das coisas que acontece na adoção dos filhos maiores eles dão uma regressãozinha. Aí, muitas vezes, faz xixi na cama. Meu filho fez xixi na cama, nos primeiros meses. Minha filha pediu para amamentar, né? Expliquei para ela que não podia, mas que não tinha, mas eles queriam, na verdade, eles queriam colo, queriam afeto, eles queriam construir esse vínculo. E aí, o que acontecia? Em todos os lugares que eu estava, eles estavam no colo. Era impressionante. Estavam sempre ter. Na rua, eles pediam colo para ver seu marido. Imagina, 7 anos de meio com todo o colo. Vou ficar olhando assim, tão louco, né? Mas essa construção desse vínculo, até hoje eles são muito assim, né? Tá aí um filho que não deixa mentir, né? É beijo, é abraço, até porque minha família tem muito isso, né? E padrinho, né? E que é uma coisa importante, a gestação tem que trazer a família toda, gente. Porque às vezes, se eu dou um casal, eu só comunico a família, tem que preparar também. Porque tem muito mito, tem muito medo da família. Todas as famílias têm medo, tudo tem. Porque aquela história, por mais que sejam abertas, aí fica assim, poxa vida, será que vai dar certo? Crianças que não conhecem, né? E parará. Então, é importante que essa família seja trazida também. Tudo isso para os grupos, né? Para leitura, para filmes, tem filmes bem legais já hoje que falam sobre a adoção. Então, veja que a nossa gestação adotiva, não é só a nossa, toda a vida assim. Mas a gente reforça que ela tem que ser muito maior. Por isso que 9 meses, muitas vezes, é pouco tempo mesmo, né? Então, eu conheço muitas famílias que, a princípio, elas não me conta. É preciso não já tarde de gostar, né? É problema. Filho dos outros é problema. E que hoje são super apaixonados e apaixonados pelos netos, pelos sobrinhos, né? Por quê? Porque se deram a oportunidade também de ver o outro lado da moeda, né? Vamos lá. E aí, a Rose falou uma coisa que eu te explico aqui exatamente. Na adoção, a gravidez é totalmente compartilhada. Ela é compartilhada. Seja com casais heterossexuais, solteiros, porque os solteiros vão compartilhar também com a família, com os amigos, tá? Eu me lembro que quando eu estava gestando
do meu canal de gêmeos, meu trabalho, ninguém escutava um assunto que não fosse esse. Ninguém aguentava mais. Ninguém aguentava. Porque eu só falava isso. E aí sim, todo mundo me explica depois. Tá? Então, é um processo, né? É uma fase. Depois passa. Né? Você vai lidando de outra forma. Mas isso é muito importante. Você vai gestando efetivamente. E vamos lá. De novo, tem sido definido as dificuldades externas para a filiação, se casais ou não. Então, essa gestação, essa seja disposição, tá, gente? Alguém falou aqui hoje, né? Eu acho que funcionou. Então, às vezes, o casal, um quer muito, o outro não quer, ou um quer muito, o outro está inseguro. Dê um tempo, tá? Não avance, não. Porque é muito importante que o casal, os dois E estejam aquela história, disponíveis. né? Antes era um assunto proibido, hoje já é um assunto conversável. Possibilidade. Então, assim, tudo é possível, tudo é uma construção. Nada assim diferente do outro sem querer, porque não vai dar certo nunca. Não vai ter. E tudo não tem sucesso, né? É verdade. Filho não é colocar nosso não. O filho biológico é assim também, né? Às vezes tem um filho, mas o homem não queria muito esse filho. E aí, as consequências disso vão, né? Vão por aí. Então, planejamento familiar se dá no filho biológico, na família biológica ou não. Planejamento familiar, né? Quantos filhos eu quero, quando, né? Então, é muito importante todos tenham essa consciência. Vamos lá. Certeza que é para sempre, né? Minha mãe sempre dizia, filha é para sempre, filha é para sempre. E às vezes se fica. Hoje, a lei está um pouco mais fechada, mas até 2009, meus filhos foram devolvidos depois de 2 anos na convivência de minha família. Imagina, criança de 5 anos e meio, foi para casa dessa família por 3 anos e meio, ficou até os 5 e meio e foram devolvidas. Veja. Como você vai falar daqui muito, para essas crianças é muito difícil confiar. Não é mercadoria, né? É o biológico, a gente devolve. Exatamente. Você vai devolver para onde? Por exemplo. Exatamente. Então, gente, nós temos que ter um olhar para essas crianças e adolescentes diferenciada, porque, como você colocou aqui, vivendo na Bíblia a maioria das vezes, não temos muitas vezes evolução. Hoje está um pouco mais difícil, mas era uma rotina. E quando estivesse na guarda provisória, você não podia devolver, porque não foi mercadoria. Veja, então, tudo isso, né, no nosso caso, aí eu estou falando de mim, do meu companheiro, nós precisamos de ter, até hoje, sempre, ter um olhar diferente para os nossos filhos, porque eles tiveram experiências muito difíceis. Exatamente. Exatamente. Pode até pensar chegando perto do que ele deu, mas jamais pode saber o que experiência foi essa. Então, sempre o adulto tem que ter mais consciência. A criança, ela é assim, uma criança, né? É o mais frágil da história. Exatamente. E pode, assim, refazer, se reconstruir. Essa reconstrução é depende muito de nós adultos. Muito. Porque a gente não pode pensar que muitas vezes é pessoal. Porque os nossos filhos, por exemplo, no primeiro ano, né, da convivência, nos testou muito. E o que é esse teste? É de malcriação, é de birra, né? É de muitas vezes aquilo que é. E aí a gente diz assim, não é comigo isso, é com a vida, é o que ele tem que testar. Porque às vezes até hoje a gente não vai aguentar, né, no inconsciente. E aí, de fato, eles não têm minha família. Então, houve isso na minha família e aqui ali não vai haver também, mas eu não posso achar que isso é para mim. Eu preciso realmente compreender. E nem posso achar que a criança não vai superar isso, nem o adolescente, tá? É muita fé, é muita ajuda, o grupo, até terapia, né? Eu faço terapia desde sempre. Essa compreensão, essa ajuda, puxa alguém da família, puxa um amigo. Então, isso é muito importante, tá? Por isso é importante desconstruir essa idealização do filho e da filha. Porque eu me lembro que alguém da minha família tem distância que está aqui, quando soube que eu adotei.
Ah, minha filha, agora faz o seguinte. Ela não disse que eu não dá, eu sei que ela não disse, mas foi por desconhecimento. Mas eu engoli cedo para dar uma resposta para ela, porque eu não sabia que era maldade. Eu disse, agora você faz o seguinte. Toda vez que você obedecer, aí você já sabe, diz assim, olha, se não fizer certo, bota para abrigo, viu? Veja. E aí muitos fazem isso mesmo. Tá? E aí, como essa criança vai criar vínculo? Como essa criança vai ter confiança? Como essa criança vai ter uma autoestima legal? Se ela vai achar o tempo inteiro que ela é mesmo, né? Sim, A mesmo. pessoa que ela poderia confiar, né? É a pessoa que mais ameaça, Exatamente, aterroriza. E aí eu me lembro que assim, as fases lá de casa, né? Primeiro foi a minha filha que me espelhava, toda vez que era contrariada, aquela coisa toda, eles jogavam. E aí a gente lá, né? Ligava para um, ligava para outro, e agora para você. Porque eu sou psicóloga, mas nessa hora eu sou zero. E aí eu dizia, dava o reforço, né? O limite assim, olha, nós te amamos, eu sou sua mãe e seu pai, mas você não pode fazer isso. E aí o que significa? O limite é muito importante, mas o afeto junto. Eu amo você, eu dizia tudo isso até hoje, mas eu amo você, agora você não vai fazer isso. Né? Porque às vezes pode ter medo, né? De dar limite, porque você é uma bichinha, né? Todo abrigo, foi devolvido, não sei o que, mas é importantíssimo. E aí depois da segunda fase era assim, eu saía pra rua, ia numa loja, que nem feriado da vida, não saía da assim, ó, segurando a perna, com medo de perder. Uma vez, entre as roupas, meu filho se perdeu de mim, né? Eu não me viu mais. A cara de desespero dele foi algo assim que doía. Até quando você sabe que perdi, né? Minha mãe estava de poucos, né? Eu não tinha que dar confiança para ele. Aí ela dizia, mãe, eu nunca mais estou casada, eu moro na mesma rua. Aí eu fiquei na mesma rua, porque eu não vou fazer junto com você nunca. Aí eu disse, não, eu vou pensar. Aí você vai estudar, você vai trabalhar, você vai viajar, você vai casar, ter seus filhos, agora onde você quiser. Eu não tenho desejo de você. Por quê? Hoje em dia, ela está contando os dias, vai ter Inglaterra, para morar lá. E isso, claro, né? É uma das coisas que os pais tocam no momento que a filha do Brasil, os filhos saem de casa, mas eu não quero pensar nisso agora não. Mas é uma coisa muito feliz, porque assim, ao mesmo tempo, ela está com autoconfiança, ela sabe que a mãe e o pai é para sempre. Uma coisa que ele me disse, que ele nem lembra, eu acho, nos primeiros dias foi assim. Eu estou conversando com ele, né, nas minhas preocupações em relação a isso, os medos deles, assim, olha, começa a fazer programação com eles para daqui a um tempo, para que eles saibam que você está fazendo programação daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 15 anos. E isso, né, eles vão começar a introjetar. Eles me dizem, e eu comecei a fazer isso, né, entre outras coisas, a colocar para eles essas programações, né. Isso funciona mesmo. E aí, teve um dia, uns 3 anos atrás, que eu acho que isso deu uma concretizada legal, que a minha filha virou assim e fez, mãe, tu podia fazer uma tatuagem pra gente. Aí eu disse, meu filho, eu sempre quis vontade de fazer tatuagem na minha juventude. Mas eu fiz uma tatuagem pra sempre. E pra sempre é uma coisa que tinha muito medo, né? Do pra sempre é muito forte. E eu assim, até então, não tinha nada pra sempre. Aí eu vou fazer uma tatuagem, né? Aí foi 1 ano, 2 anos, e aí depois eu fazer, e eu vou fazer. Assim foi esse ano, eu até consegui outra vez aqui, né? Porque vocês acham que a maioria não sabe, esse ano, aí ele se aprovou dar um surpresa pra ele, né? Aí no aniversário dele, 2 semanas depois, eu fui com o filho dele, ninguém sabia da família, eles escondidos. E aí eu fui pro tatuador, aí fiz, né? Aqui o nome deles, aí no dia do aniversário, aí esconder, né? Meu aniversário, não sabe ninguém, meu marido, eu falei. E aí eu chamei ele, aí falei assim, ó, o que é que vocês me pediram há um tempo atrás? E eu disse que ia fazer, mas na hora ela disse, mãe, eu não acredito, velho, eu não acredito. Porque eu sou, que é conservadora, eu sou aquela, né? Aquela chata. Eu não acredito. Então por quê? Porque tem essa tatuagem. Aí eu gostei, né? Quando eu gostei, aí ela, é de verdade, eu vou racontar, né?
E assim, eu vi no olho dele, eu fui simbólica. Eu vi pra cima, porque eu sempre disse pra ela que tatuagem é pra sempre. E nesse momento eu disse pra ela, você lembra que eu falei que é pra sempre? Então, na minha vida, o que é pra sempre são vocês dois, né? Fora a minha família primária, são vocês que agora é pra sempre. Aí ela, e pra mim? Aí o pai, exatamente, ele falou assim, olha, veja, o casal, apesar de nós, né, estarmos bem, mas o casal realmente vai acabar, né? E aí muitos casais, muitas vezes, fazem tatuagem e depois que se separam, assim, não vai se separar. Mas realmente o casamento não é para sempre, né? Então, peraí, para que eles entendessem essa ideia. Então, assim, eu acho que foi um marco bem legal de fazer da tatuagem, até hoje ela me disse assim, onde às vezes eu nem acredito que fizesse eu tatuagem com meu nome, que eu estou falando. Está aqui. E isso é uma construção, gente. Então, veja, existe a gestação, né, antes dos seus filhos chegarem, e a continuação, eu diria assim, da gestação do pós. Tem o pré-adoção e o pós. Né? E assim, para terminar, eu estou assim, a garganta está queimando. Eu queria colocar assim, a importância de reafirmar mais uma vez os grupos de adoção, né? E como é que se constitui esse grupo de adoção? Por formado, na maioria, por pais adotivos ou pretendentes. Acho que nós estamos num momento assim, de muitos pretendentes, né? A vara, ela contribui para isso, porque ela recomenda, ela reconhece os grupos gerados, né? O gerado Recife, Olinda, os grupos gerados como importantíssimos nesse momento de gestação afetiva. Então, cada vez mais nós estamos recebendo pretendentes, né? E aí são pretendentes da adoção, são pais já adotivos, familiares, super importantes. Lá no Gerado Recife, tem reuniões, que a gente separa por temas. Até o mês passado eu falei sobre sexualidade infantil para já pais, né? Adotivos, e foi, acho que foi ele, não, foi justo mesmo. Para os pretendentes. Por quê? Porque ele está falando todo mundo isso. Porque troca de informação é muito legal. Eu já tenho meus filhos, mas assim, quando eu trocava minhas experiências com outros pais que também estavam passando por aquela situação, isso dá um alívio. E outra coisa, a outra dando as dicas, né? Então assim, ó, eu achei assim, deu certo, faz assim. Então os grupos são muito importantes. Troca de experiência, informações a respeito dos trâmites legais para a adoção, já tem muita dúvida ainda, né? Então, os grupos também ajudam nesse sentido. E a propagação de uma nova cultura de adoção. Isso é muito que eu falei, nós precisamos adotar nossos filhos, nós precisamos nos adotar nosso companheiro, nossos irmãos, nossos pais, né? nossos animais, nossos bichinhos. Por quê? Porque só adotando é que nós realmente vamos exercer essa afetividade, né? Então, essa cultura realmente cada vez mais está sendo, né, alastrada. Bom, e colocando aqui com os grupos que eu já de Recife, que acontece as reuniões no segundo sábado de cada mês, amanhã da audiência, tem aqui o Olinda na outra quinta-feira, tem o grupo de Paulista, que é no sábado à tarde. Então tem grupos para todas as necessidades, né? E a gente está numa gestação da volta do grupo lá na região sul, lá onde eu moro, eu vou lá para o lado de Borgado, perto do aeroporto, e aí a gente está buscando essa reativação dos grupos chamados de Gerado Sul para ajudar as pessoas que moram naquela região, certo? Então, gente, é isso, a minha fala, desculpe realmente que eu estou muito mais algumas perguntas. Vocês podem continuar fazendo perguntas, nós temos ainda o tempo para perguntas. Visto que a burocracia é muito grande, todos os profissionais trabalhando para acelerar o resultado do processo, nós pretendemos o que fazer, além de ler essa preparação, às vezes lá. Ótima pergunta. Então, além de tudo que nós já colocamos aqui, vai lá na vara de vez em quando, vai publicar a vara. Não vai uma vara publicar, vai publicar a vara. Começar o processo, e aí, ver as pessoas, saber que as pessoas estão lá. Nos grupos também, acho que aqui mês passado, doutor André aqui foi o doutor aqui, já
juízes, psicólogos da equipe. Então é importante estar presente, conversar com essas pessoas, né? Porque assim, é uma forma de exercer cidadania, dizer assim, ó, nós estamos aqui, nós queremos. Então, assim, é preciso também que o outro lado No próximo mês, o vereador está no plano de integrador, né? Então tem ele e tem a esposa dele, beleza. Então eles vêm realmente trabalhar com vocês, tirar dúvidas, falar como é que funciona o familiar, né? Falar sobre essa demora, como é que funciona. Então, assim, é um excelente momento de tirar essas dúvidas, como que demora tanto, né? e aproveitar, gente, aproveitar realmente esses grupos para trocar experiência, para quando os filhos de vocês chegarem, você já tem a Lúcia falava aqui, a Lúcia falava aqui, ele já se preparando. Nós vamos passar por situações que na hora não vão nem lembrar do que já foi, né? Mas tem que lembrar. Tem que parar, respirar fundo, não é? Lembrar do volume de check-in, é verdade. Lembrar das palavras de Lúcia, de Suzana, dele também. E assim, é esse caminho que nós seguimos, né? E às vezes você tem vontade de enlouquecer, mas aí você fica assim. Tem vontade de devolver mesmo, a verdade é essa, que o biológico você tem vontade de devolver. Tem horas que tem. Tem horas que você pensa assim, fica perdido, né, sem saber o que fazer. Eu diria assim, o devolver não, até porque Devolver não. Não é devolver a palavra certa, mas você fica pensando, meu Deus, fica perdido, não sei o que eu faço. Lá já caiu, né? fica pensando que não faz mesmo. Gente, eu acho que é uma coisa muito importante. Muito importante. É assim, é sair desse mundo cor-de-rosa, de que os filhos adotivos também. Ligou. Alô? Então, assim, eu não estou aqui também. Dá um contato lá no branco. Uma criança chega, pensando, aí se coloca no zap, no meio, todo mundo, né? É a festa. Ligou. E a mãe chega de casa, não é? Aí, no meu tempo, enquanto pretendente mãe adotiva, né? De primeira viagem, é assim, é uma coisa, parece que tudo concretizou, mas não. Você está Começou ali. Porque tu mandou uma etapa de Ele está só começando. Então, assim, quem já tem mais experiência, né? Agora a gente já aqui, quando agora colocou lá no grupo, vou buscar, né? As crianças, né? A gente já foi em particular, fora. Qualquer coisa que precisar, Todo dia eu recebi uma mensagem da polícia. a gente estava sempre procurando saber como é que estava funcionando, além de Suzana. Principalmente Porque ela sempre chega perto. Né? Porque a gente sabe que o início não é fácil. muito complicado. É tudo bom para eles e para a gente. Porque a gente tiver preparação e ajuda, a gente não. Nem é fácil. Não, se você não tem a mãe, não tem a sogra, não tem ninguém perto, não tem experiência com criança, você também tem muito trabalho. Mas eu posso falar que eu também não fui experiências. Não tinha noite que eu olhava assim, uma roupa lá mais alta, mas meu Deus, eu não aguento mais não. Ele que não dorme, no mesmo dedo com a docinha, 3 horas da manhã, por vídeo, e tem que levantar e a mãe não faz. Pra mim faz um pouquinho pior. Ele levou vai chamar a gente para botar no chão, todo, eu acho que teste passa pelas duas situações. Sim. E eu posso fazer o teste da minha infância, era dizer que era adotável. ou então eu queria mandar para o colégio técnico. Eu ia ficar em 12 anos, eu às vezes,
Porque aí quando queria machucar o outro, você assim, que ele vai voltar, quando fechava na porta de casa. Então, como isso é uma construção, você tem que desconstruir realmente. E não é culpabilizar o outro, não, porque muitas vezes eu não fiquei com raiva da minha família, né, da minha familiar, como eu disse, não, porque eu tenho desconhecimento e ignorância. Hoje, era exatamente tudo diferente, né? Eu já tenho outras informações. E o engraçado é que hoje a gente já não escuta mais esse tipo de discurso. Você pode até ouvir, mas é mais difícil do que na época da gente. Assim, das pessoas. É mais sutil. Eu acho que é mais sutil, as pessoas têm mais cuidado nesse tipo de comentário. A própria mídia, a mídia traz isso. Por exemplo, a própria mídia traz isso quando coloca, olha, os grupos têm ainda colocado muito correspondência, nota de repúdio, né? A Globo é nisso. Mete o tema da adoção das novelas e fala todo completamente distorcido da realidade. Toda novela eles colocam fantasiosa e tem vinda também fantasiosa. E aí, a gente está lutando. Então, assim, ainda está muito forte isso, sabe, desse universo. Quando você vê, por exemplo, você vê um bispo que foi morto pelos filhos, essa violência, foi o bispo que se casou, fez um casamento. E ele foi morto, ele é esposa pelos filhos. A primeira coisa que a manchete colocou foi filho adotivo, assassinou os pais. Aí os gás tiveram que, sabe, para a imprensa, pediu espaço para resposta, porque ninguém coloca filho biológico, mata pai. Não é Como tá aí, né? Então, veja, como ainda é muito forte. É muito mais. É muito forte. Mas assim, todos nós somos formiguinhas aqui nesse processo, né, de mudança. Não é fácil, mas é possível. Vamos lá para outra pergunta, que eu acho que Rose pode até falar melhor, apesar de eu saber no geral. Né? Mas assim, ó, qual a média de tempo de espera para ser efetivada a adoção na comarca de Colômbia? Essa é uma pergunta que ela pode ser dividida em três, né? Porque aqui se fala adoção. Adoção é um processo que acontece depois que a criança chega, né? Depois que ela chega e você recebe a guarda dela provisória, aí que começa o processo de adoção. É outro processo. Né? No meu caso, em relação a isso, foram 3 meses. Em 3 meses já estava com o novo registro de Maria Rita na mão. Agora, em relação ao processo de habilitação, não é um processo longo, é um processo rápido. Né? Demorou, acho que 4 a 5 meses. Eu entrei em julho, último dia de julho, quando foi no começo de dezembro, eu já estava habilitada. Agora, o que demorou mesmo foi o tempo de espera. Por quê? Para mim. Porque eu iniciei o processo com precisamente há 3 anos. Comecei a participar dos reais de Recife, as reuniões, principalmente que estão falando, denúncias, e a gente foi amadurecendo esse desafio, não é? Então, com 1 ano e 3 meses, a gente superou o perfil para uma criança até 7 anos. Mas por que eu alterei a criança de 7 anos? A gente foi lá para alterar para 2 crianças até 4 anos. Porque até aquele momento eu não vivia com a criança maior, certo? Eu não vivia sendo mãe, eu não sabia nem como é que eu ia chegar perto de uma criança maior. Não sabia como falar isso, né? Porque é uma pergunta que você faz. A criança chegou, você vai conhecê-la, e agora? Né? Então, é um momento muito especial. E eu pensava, como é que ia ser com a criança maior? Mas a gente foi lá para alterar para 2 crianças, porque a gente também já estava cansado. Queria aumentar esse perfil para ver se tinha chegado. Quando a gente chegou lá, e foi falado, a primeira pergunta que eu fiz lá foi a seguinte: quais são as crianças que estão no cadastro, que podem ser adotadas? Então a resposta que eu tive foi a seguinte: tem tal idade. Mas tem uma que está em processo de inscrição. Falta pouco para concluir, ela tem 6 anos. Porque
gostarem, vocês ficam com ela. Porque, pelo perfil de vocês, para ela, se não só vai ter vocês, é como vocês. Eu passei na frente de outras pessoas que já estavam mais tempo, mas que não queriam ter perfil uma criança maior, essa idade. Então, naquele momento, tudo que eu pensava antes, né, que eu não conseguia, que não era para mim, parece que tudo se desmanchou naquele momento. Quando eu falava o nome dela, a existência dela para a gente. Então, assim, na mesma hora, a gente sentiu que era ela. Né? Não sei explicar vocês, não vou dizer que não aconteceu com vocês. Mas com a vida aconteceu. Eu sabia o nome, eu não sabia mais nada. Então parece que naquele momento, eu disse assim, pronto, encontrar sua filha, se pega. A gente pegou o perfil, esperamos mais um mês, porque não foi só um dia, passou mais um mês, e depois de um mês certinho, o telefone tocou, e a gente foi conhecer ela. E aquele medo que eu tinha antes, como é que eu chegar perto de uma criança de 6 anos? Ele não existia mais. Não é porque eu me sentia preparadíssima para recebê-la. Quando eu conheci a minha filha, era bem difícil, uma criancinha muito pergunta, cadê? Mas quando ela entrou assim, passou por mim, eu não poderia ser nem uma outra que estava aqui. Eu tinha várias crianças lá, né? Eu cheguei aqui, quando ela chegar, tinha várias crianças ali brincando, querendo pegar meu celular, mexendo na minha boca. Mas eu não tinha olho nenhum para aquelas crianças. Mas quando ela entrou, parece que uma luz acompanhou ela, né? E a gente. Então, assim, eu acho que foi realmente um encontro. E a gente foi conhecer, se aproximou mais, a gente não pôde dizer nada, né? Que estava ali para conhecê-la, para a gente não adotá-la, só depois que a gente entregue a equipe da vara que via ela, é que ela ia ter ciência e a gente estava ali para isso. A gente teve contato com ela, eu acho que 10 minutos, ela não abriu a boca para falar, ela só sorria. E é o marco dela sorrir, né? E quando a gente saiu, aí ela pergunta, vocês, e aí? Não querer ela? Eu e meu marido não tem conversado nada, vamos. Então eu respondi conversando mais uma hora. Pronto, com 3 dias, Maria já estava em casa. O medo era muito maior do que eu, mas porque era mais um filho que estava chegando, né? Com todo toda a bagagem que ela trazia, a bagagem que eu trazia também, né? Porque eu acho que ela teve que aprender muito mais coisas do que eu, né? Ela teve que aprender muito mais a lidar comigo do que eu com ela. Ela teve que conhecer a avô, irmão, primo, tudo, pessoas que eu já conhecia a minha vida inteira. E ela, de repente, ela se tornou neta, sobrinha, irmã, prima, né? Vizinha, colega. Então, para ela, outras pessoas muito mais difíceis do que para mim. Em muitos momentos, eu faltava a ajudar dela. Sabe? Porque eu fazia sempre esse exercício de até procurar entender algumas coisas no comportamento. E quando o negócio foi difícil, eu ia lá. Susana, pelo amor de Deus, se aconteceu isso. Eu faço o quê? Ela corria, dá uma roupa, passa assim, dá tudo tão fácil, né? Tudo tão leve. Teve uma hora que eu não tinha gente, pelo amor de Deus, alguém aí, Guilherme, João, alguém me socorre, porque eu estou fazendo isso que eu faço. Está fazendo. Às vezes uma besteira, a gente acha que aquilo é imensamente enorme, não é? Mas porque a gente tem mais medo que ela. Ela é tão pequenininha, normalmente aquela coisa tão grande para a gente, né? Que a gente fica tão incapaz de resolver, não só porque ela não tem emoção, mas porque você não sabe como agir em relação ao filho, dependendo da forma que ele chegou. E é construção, é aprendizagem, é amor, é dor, né? E é isso. Tem essa,
assim, o que vai ter, porque a demora na adoção, que os pessoas que a gente espera na família, eu acho que o cara não deu Em relação a essa daí, a gente pode até apresentar que não vai ser, né, professor? não fui colocada no dia que perfil ainda ele que eles fizeram com os livros até 3 anos. Então, crianças que estão no abrigo são muito maiores, né? Mas muitas vezes são muito maiores. Às vezes eu chego até cedo lá no abrigo, mas assim, existe a questão burocrática, né? E a gente hoje conseguiu estar se aproximando mais desse conhecimento. Então, existe o quê? Existe aqueles prazos esperando pela lei e a cada 6 meses isso pode fazer sem ser revisado. Então, quando eles chegam ao ponto que a criança não tem mais como voltar para a família de origem, nem ninguém da família biológica quer, a família extensa, então ela vai para a adoção, né? Aí começa o processo de adoção, identificando. Aí o que acontece? Muitas vezes começa a identificação da criança, que não é uma coisa demorada, é rápida, ninguém decidiu. Aí aparece uma tia lá do interior, né? Ou então o pai diz, não, eu vou querer, mas não parou de beber, não parou de fumar, não parou de nada. Né? Aí para tudo e começa de novo a situação daquela criança com aquela família. Aí passa mais 6 meses para poder reavaliar aquele caso. E isso é demorando, não crescendo, vão saindo do perfil das pessoas que querem adoção. Por isso que chega a 6, 7, 8, 9, 10 anos e a criança lá esperando pela família, né? Gosto toda a possibilidade que a criança deveria voltar. Muitas vezes a pessoa que não é pelos pais, é pela criança. Realmente tem que voltar, as possibilidades de ela voltar para a família. Você sabe que uma criança, ela, vamos colocar dentro de uma família com pai e mãe. Os pais às vezes se separam, o pai sentou o sarrafo na mãe, ela assistiu tudo, igual a criança que aceita aquela separação. Ela muitas vezes quer que o pai volte, mesmo com todas aquelas falhas. Então a mesma coisa é com a relação dela com a mãe. Então eles tentam encaminhamento para ajudar os pais, eles tentam um avô, uma avó, assistir, eles tentam ficar próximos para esgotar as possibilidades daquela criança. A maioria dizer assim, não tentar fulano, então esgotou que a criança é destituída. Às vezes demora, às vezes até o juiz inicia, né? Quando a destituição. Mas aí ficam sabendo, a gente faz essa pergunta. Já viram tal e tal pessoa? Aqui a voz é onde? Ah, não estou convidada. Aquela pessoa tem que constar no processo. Aquela pessoa não quer a criança, não aceita, não pode, né? Aí conversa de novo. Esse é mas um negócio passou. A gente conseguiu um negócio, a gente não ia poder mais demorar. O prazo é 2 anos, né? A nova lei diz que o prazo passa 2 anos. Isso na teoria, só que a prática, aquilo que nós conversamos também, a gente não disseram material humano para dar conta de agilidade do processo não se tem. Né? Então, existe a lei, mas a prática ainda não é assim não, tá? Exato. Então, sim. Já pode acontecer, aconteceu com os meus. Eles foram retirados por uma queixa que foi dada, o juiz interpretou de uma forma, voltaram para casa. Quando foi feita uma nova denúncia, já estava rolando o processo já há um tempo. Quando outro juiz pegou, então esse juiz quando pegou, decidiu que tinha que dar um ponto final naquela história. Mas não é que aparecesse uma criança e quisesse ficar naquela criança, aquele processo ia voltar tudinho novamente. Então existe também esses impactos, né? Vai, volta. Mas assim, estamos longe do ideal, porém já melhorou, já avançou, segundo o programa, a nova lei, era todo. Inclusive as pessoas reclamam da rigidez do cadastro, mas é necessário essa rigidez para garantir o segurança da criança também. Tá? Então, Vocês querem perguntar mais alguma coisa?
aconteceu, porque assim, a demora ela com vários fatores, sobretudo fatorial. Porque não está sendo colocado, Espera, é se preparar, né? Se preparar, ir lá na sala de vez em quando, ler, procurar informações, ver outras coisas da vida também, né, paralelas, quando ele fica só nessa temática, ele gera muita ansiedade. E aí A mulher não tem que fazer o pré-natal? isso. Aí você pode movimentar o seu processo, né? Enquanto ele é um processo, quando você não entra no cadastro, ele é um processo, né? Então você pode movimentar, pode fazer ele ser mais rápido, sem pular na vara. Na medida que você entra no cadastro e você já está lá com o seu perfil, não tem o que fazer, é só esperar, entendeu? Se você for lá, tem que ir nesse caminho, não, como se me liga. Agora não espere sentado no telefone, não. Vamos ver suas vidas. E aí eu sempre era todo dia chegou alguém no grupo dizendo assim, gente, ligaram e agora como nós vamos cadastrar, sei lá o quê. Ligaram, desligaram. Então a conversa desligada me treme toda. Fiquei achando que já era, né, meu filho, minha filha. Não, era outra coisa, era outra informação. Então assim, tem que paralelo a isso, seguir com a vida, porque quanto mais que se surpreende nessa questão, a ansiedade aumenta, o estresse, e aí tudo se complica, né? Mas assim, nada também gostaria de perguntar alguma coisa, fazer uma colocação. Então, caladinho. Vou dar mais uma sugestão quando ele se espera. Peguem de sobrinho, o vizinho, pega a bolsinha bastante, vão conhecer na cena, já está preparado. Dê uma olhadinha na frente. Mas por outro lado, vamos muito ao cinema com companheiros, amigos, para festas. Porque muda. Assim, por isso que é importante estar preparado para isso, preparado. Porque não é uma mudança, depende de como estejamos, não é uma mudança ruim, não é uma mudança de sacrifício. É simplesmente uma mudança. Porque hoje eu vejo muitas vezes, agora um pouco menos, porque eu sou adolescente, né? A minha filha está namorando, né? Há 14 anos, e aí eu fico dando outro processo, é uma outra fase. É uma outra fase. Eu estou falando filha de adolescente. Muito, né? E por outro lado, então, eu gosto muito de ficar junto, né? Agora eu estou muito namoradinho, né? Acho que é verdade que eu namoradinho. Apaixonada, mas pode namoradinho. Mas assim, eu tenho que querer ficar todo mundo junto o tempo inteiro. Isso é coisa de pais com filhos, né? Não é princípio biológico, não. Eu vejo. Vamos terminar todo mundo. Vamos falar todo mundo. Aí, às vezes, o marido precisa sair sozinho, né? Os dois. Tem faltando também. Porque, afinal, a gente começa a fazer sobre os filhos e então, a gente não sabe a relação tem que ser tudo isso, né? Então, aproveite bastante. Você vai ter aquela fase que você voltar muito para ele, para ela ou para ele, né? E aí até que volte de novo a oxigenar, então aproveite bastante hoje. Mas uma coisa que eu queria deixar enquanto mensagem, né? Se você não ninguém quer falar alguma coisa, é assim. Eu ia colocar naquela hora toda, que falou muito bem, só fechando. O nosso papel também não é fechar, porque tem uma tendência muito grande de dizer assim, não, a adoção é perfeita, maravilhosa, os filhos são isso, são aquilo, não são diferentes dos filhos biológicos. Eles não são melhores, não são piores, são filhos. Os desafios que o Rose colocou aqui, que algumas pessoas colocaram, desafios, eles têm que estar prontos para isso, porque eles se realizam muito. Não é adoção, e hoje menos, né, porque eles têm qualquer coisa resolve. Era muito comum, qualquer coisa levou. Gente, filho não tá? E assim, se a gente tiver realmente o apoio, tiver a parceria, continuar com esse processo de educação, que é um processo contínuo, então realmente, eu sempre digo para o profissional, a educação não tem receita, hoje eu sei na prática, eu posso dizer para vocês, não tem receita. Você acha que tudo vai dar certo fazendo assim,
Sabe isso aí? Aí muda de estratégia e vai testando. Mas só para vocês terem uma ideia de, assim, dessa construção, dessa minha experiência de quase 7 anos, como eu já falei anteriormente, foi difícil o primeiro ano, houve rejeição dos meus filhos, né? Eles faziam xixi na cama, eles choravam do nada, de madrugada, não sei porquê. Eles estavam no colo, eu estou chorando, não sei. Era a carga de emoção que eles estavam colocando para fora, né? Era o peso que eles estavam colocando para fora. E aí, muitas vezes, a sua mulher, eu estava no colo e eu avisar, e eu pensei, você não está mais sozinha, essa sua família, porque eles precisam, né, de ter essa certeza. E aí, com o tempo, depois de muitos testes, uma das coisas que eu fiz mais gratificante na minha vida foi quando meu filho disse assim, quer ver, os meus filhos foram retirados da família biológica com 1 ano de idade, no Austrália, foram para abrigo, ficaram até 3 anos e meio, saíram 3 anos e meio, quer dizer, lá no abrigo, né? Saíram de lá, foi para uma família, ficou 2 anos, foi devolvido, voltou para abrigo, depois de 2 anos, foi a nossa adoção. Então, eles tiveram várias mães, né? Vamos contar, né? A mãe biológica, teve a mãe que eles consideram o abrigo, que é a figura feminina, que é a mãe que é pai, a figura feminina e masculina. Então, a outra mãe do abrigo, do primeiro abrigo. Depois teve essa mãe de 2 anos, e eu, ó, 4ª mãe, quarta, no ranking. E aí, um dia, me espontâneo, eu fiz do nada, eu falei assim, mãe, sabe de uma coisa? Eu não. Foi a melhor coisa que eu já fiz até hoje. Aí eu automaticamente e a única não falar por aqui, não. Essa mãe agora é pro resto da vida. Aí ele fica de oração, né? Porque, é assim, gente, isso é tão certo. A espontaneidade e assim, quem vem da experiência dele, para mim é o maior troféu que eu recebi na vida. Tá? Com toda a chavice que eu tô chata, né? Todo mundo fala, você é chata, eu tô comigo, filhozão, mas assim, ele diz assim, você é a melhor mãe que eu tive até hoje. Parou pra ele. Então é isso, gente, é um recado para vocês. Não bate-papo. Se vocês quiserem conversar, tirar dúvida, pega o meu e-mail, o telefone, estou à vontade. Nesse processo, a gente se coloca muito, né, as famílias disponíveis. A minha família também está disponível para conversar, meu companheiro também, você também está no lugar de uma praça, sei lá, ir para casa, e a família do Ministério também obedecer, mas estão com vocês. A gente vai conversar, vai dizer como é que foi. Então, fiquem à vontade também, contar conosco para isso, tá certo? Muito obrigada, né? Pelo que a noite de hoje, a paciência. Não tem nada a ver.